Capítulo 13 do livro Atrevi-me a chamar-lhe pai. Avisos de tempestade. Passaram-se 2 meses desde o relato de ameaças contra mim. A coisa mais ameaçadora que me aconteceu foram os olhares hostis de alguns jovens. Comecei a cogitar se os alarmes não eram infundados. Era Natal novamente, alguns anos depois de eu ter encontrado o bebê de Belém. Embora alguns membros da família tivessem vindo visitar-me, o telefonema de advertência do meu tio lembrava-me que o relacionamento da família ainda era forçado e senti ser uma boa ideia dar uma ceia para meus parentes e amigos, a fim de ver se podíamos fazer algo para pôr fim à separação. De modo que gastei bastante tempo fazendo a lista de convidados. Certa noite, antes de ir para a cama, coloquei a lista dentro da Bíblia com a intenção de mandar os convites na manhã seguinte. Isso jamais seria realizado. Ao abrir a Bíblia na manhã seguinte, a fim de tirar a lista, meus olhos caíram numa passagem que dizia: "Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos." Lucas 14, 12 a 14. "Senhor, é esta tua mensagem para mim?" Indaguei, segurando a Bíblia em uma mão e a lista de convidados na outra. Era certo que a maioria de meus parentes, vizinhos e amigos era gente rica. Tinha dito a mim mesma que essa era uma oportunidade de fazer que muçulmanos e cristãos se unissem. Mas, na realidade, percebi que o orgulho se tinha intrometido. Eu queria mostrar à minha família que ainda tinha amigos na classe rica. Amassei a lista. Fiz exatamente o que a Bíblia mandava. Preparei uma lista de viúvas, órfãos, pessoas desempregadas e pobres da aldeia e convidei-os, inclusive os mendigos, para a ceia de Natal. Alguns convites eu mesma entreguei, outros dei para meus criados entregarem. Notícia como essa viaja rápido. Logo, meus criados vieram dizer que a vila inteira planejava comparecer à festa. Por um momento fiquei preocupada. Toda aquela gente. Pensei nos tapetes persas fabricados à mão que havia encomendado recentemente para a sala de estar. Ora, concluí, eu poderia retirá-los nesse dia. Assim começamos os preparativos. O entusiasmo de Mahmoud, que agora tinha 8 anos de idade, era contagioso. Ajudava-me a escolher presentes para as pessoas que viriam. Para os meninos, escolhemos camisas de lã. Para as meninas, vestidos de cores brilhantes. Peças de pano vermelho, rosa e púrpura para as mulheres. Pantalonas quentes para os homens. Panos de embrulhar e sapatos para as crianças. Meus criados e eu gastamos horas embrulhando os presentes e amarrando-os com fitas prateadas. Certo dia bateram à porta. Era um grupo de mulheres de Uá. Queriam ajudar. "Não é para ganhar dinheiro, Begum", disse a representante do grupo. "Simplesmente queremos ajudá-la a preparar o jantar." Subitamente, a celebração havia se tornado um programa da comunidade. Para a decoração, pedi a uma família de oleiros que fizesse lâmpadas, pequenas lâmpadas de barro ainda muito usadas naquela parte do Paquistão. Encomendei 500. Mandei as mulheres entrar e levei-as à sala onde estávamos fazendo pavios de chumaços de algodão. Enquanto trabalhávamos, surgiu a oportunidade de falar de Cristo.
Ao colocarmos as lâmpadas nos lugares, por exemplo, contei-lhes a parábola das virgens insensatas e das virgens prudentes. O alimento foi outro projeto excitante. De novo, as aldeãs ajudaram-me a preparar doces tipicamente paquistanenses, amêndoas partidas e as deliciosas castanhas do Paquistão. Elas transformavam o papel prateado em tiras tão finas que podíamos decorar com ele vários tipos de doces. Os aldeões começaram a chegar à casa no dia 24 de dezembro e continuaram vindo para o que se transformou num festival de uma semana. Que lindas eram as lâmpadas em cada canto da casa e ao longo dos guarda-mãos, balaustradas e soleiras das janelas. Mahmud divertiu-se muito brincando com as crianças da vila. Nunca tinha visto os olhos dessas crianças brilharem tanto, nem os de Mahmud. Risos e gritinhos enchiam a casa. De vez em quando, Mahmud vinha pedir alguma coisa. Mamãe, dizia ele, há mais 5 meninos lá fora. Será que eles podem entrar? É claro, eu ria, acariciando-lhe a cabeça, certa de haver mais crianças em nossa casa nesse instante do que existiam em toda a vila de Uá. Quando disse aos aldeões que Jesus nos havia instruído a tratar uns aos outros dessa maneira, a reação foi: ele realmente andou com gente como nós? Sim, disse eu, e hoje o que fazemos para ele, fazemos pelos outros. Finalmente, quando as festividades acabaram e pude deixar-me cair numa cadeira sem a preocupação de estar sentando numa criança adormecida, suspirei de contentamento, elevando o pensamento a Deus. É isso o que o Senhor queria que eu fizesse? E pareceu-me ouvir a resposta suave: sim. Então me dei conta de que tinha esquecido de retirar os novos tapetes persas. Entretanto, nem pareciam ter sido usados. Muitos dos pobres jamais se esqueceram daquela festa. Cerca de 1 mês depois, uma criada contou-me de um funeral em Uá. A esposa do mulá local reclamava em voz alta que eu tinha errado em perder a fé. Alguém, entretanto, respondeu: a senhora viu Begum Sahib ultimamente? A senhora fez algumas das coisas que ela tem feito desde que se tornou cristã? Se deseja aprender alguma coisa a respeito de Deus, por que não vai visitá-la? Contudo, havia outro lado para a experiência também. Descobri que existiam forças em Uá que não viam a festa com bons olhos. Begum Sahib, um velho empregado que trabalhava no jardim, parou-me certo dia. Levando a mão à testa, disse: tem 1 minuto, por favor? É claro. Begum Sahib, andam dizendo coisas na vila e acho que a senhora deve tomar conhecimento delas. Falam que a senhora se tornou um problema e há os que dizem que devem fazer algo a respeito. A meu respeito? Disse eu. Não compreendo. Nem eu, Begum Sahib, mas achei que deveria informá-la. Comecei a receber advertências como esta, ora quase seguidas, ora com intervalo de meses, mas com regularidade crescente no ano seguinte. Era como se o pai estivesse tentando preparar-me para uma época de dificuldade vindoura. Certo dia, por exemplo, 3 meninos da vila foram à nossa casa. Mais tarde, indagava-me a mim mesma se não eram mensageiros de Deus disfarçados de crianças. Mahmud veio procurar-me para dar-me notícias dos meninos. Ele tremia e seus olhos estavam cheios de medo. Mamãe, a senhora sabe o que os meus amigos disseram? Disseram que na vila as pessoas estão planejando matá-la. Pretendem fazer isso depois das orações de sexta-feira. Ele começou a soluçar. Se a senhora morrer, eu também morrerei. Que devia fazer? Peguei Mahmud nos braços, acariciei-lhe o cabelo negro e despenteado, tentando confortá-lo.
Minha querida criança, disse eu, vou contar-lhe uma história. E contei-lhe de novo a história do primeiro sermão de Jesus em Nazaré, onde a multidão ficou tão furiosa que decidiu matá-lo a pedradas. Mamude, disse eu, Jesus passou por meio deles. Não havia nada que alguém pudesse fazer para ferir Jesus, a menos que o Pai o permitisse. A mesma coisa é verdade a respeito de você e de mim. Temos a perfeita proteção de Deus. Você acredita nisso? A senhora quer dizer que nunca seremos feridos nem magoados? Não, não é isso que quero dizer. Jesus foi ferido, mas somente quando o tempo de seu sofrimento havia chegado. Não precisamos levar uma vida de constante temor de que algo terrível está para acontecer a nós. Nada poderá acontecer até que chegue nossa hora. E talvez essa hora nunca venha. Simplesmente teremos de esperar para ver. Mas, nesse ínterim, podemos viver confiadamente. Você compreende? Mamude olhou para mim. Seus olhos castanhos escuros suavizaram-se. Subitamente, sorriu, deu meia volta e saiu correndo para fora, gritando alegremente. Era a melhor resposta à minha pergunta que ele poderia ter dado. Gostaria de poder dizer que eu própria sentia essa confiança. Não que eu não cresce no que tinha dito a Mamude, mas minha fé ainda não era como a das crianças. Levantei-me e levei a Bíblia para o jardim. Meu coração não estava exatamente leve. Que ousadia a deles tentar expulsar-me de minha terra! O clima outonal era seco e revigorante, e andando lentamente ao longo do caminho encascalhado, podia ouvir ruídos de peixes pulando no pequeno riacho e cantos de pássaros ao longe. Crisântemos e outras flores, resquícios do verão, reanimavam o caminho. Sorvi o ar agradável e leve. Essa era minha terra, meu povo, meu país. Minha família havia servido bem por 700 anos. Esse era meu lar, e eu não podia deixá-lo, e não o deixaria. Entretanto, acontecimentos totalmente fora de meu controle estavam sendo preparados. Acontecimentos que não prometiam bons resultados à minha determinação teimosa de permanecer em meu lar. Em dezembro de 1970, 4 anos depois de minha conversão, houve eleições no Paquistão e parecia que o Partido do Povo levaria a melhor. Isso não eram exatamente boas novas para mim. Nenhum de meus amigos influentes pertencia a esse partido. Islamismo é nossa fé, democracia nossa política, socialismo nossa economia. Era o slogan do novo partido. Um slogan dirigido ao homem da rua. Sei que o paquistanense comum sentia um sentimento novo de poder. Isso era bom para mim? Provavelmente fosse bom para a nova Bilquis, mas também havia nisso um perigo intrínseco, pois nada inspira mais o zelo do fanático do que a crença de que seu governo o apoiará em suas proezas. Minha antiga reputação certamente não era a de democrata, e o socialismo não se encaixava nas tradições centenárias de nossa família. Islamismo? Bem, agora eu era traidora. Segui os acontecimentos a alguma distância. Certo dia, entretanto, um velho amigo de meu pai, que pertencia ao governo, chegou de Sardar. Apesar do desespero que sentia por causa de minha nova fé, tinha tentado permanecer meu amigo chegado. De tempos em tempos, ele telefonava ou vinha visitar-me, só para certificar-se de que tudo corria bem. Sentado no divã com capa de seda de nossa sala de visitas, tomava chá comigo. Bilquis, disse ele a voz baixa, você tem consciência do que está acontecendo e de como esses acontecimentos poderiam afetá-la? Você está falando do Partido do Povo Paquistanense?
Eles ganharam a eleição, é claro. O que você sabe de Zulfikar Ali Bhutto? Conheci-o bem, disse eu. Você não lê jornais? Não ouve rádio? Não, você sabe que não tenho tempo para isso. Bem, aconselho-a a tomar tempo. A situação do governo mudou. Duvido que você possa contar com Bhutto como contou com os presidentes anteriores, acrescentou ele. Querida, você perdeu toda a influência que tinha nos altos círculos. Essa era já passou. Meia hora depois, após despedir-me de meu velho amigo, voltar e chamar a criada para fazer a limpeza, percebi que uma coisa estranha havia acontecido enquanto conversava com meu amigo. Era como se ele tivesse falado pelo Senhor, preparando-me para o fato de que meus amigos protetores e influentes não mais existiam, levando-me a um passo mais para a dependência total do Senhor. Não passou muito tempo até eu começar a perceber crescente hostilidade. Via nos olhos dos homens quando andava por lá. Jamais me esquecerei da mudança de atitude de um oficial com quem discutia impostos sobre a propriedade. No passado, ele havia sido um homem servil, que se inclinava e levava a mão à testa. Agora, o indivíduo estava abertamente hostil. Essa hostilidade era evidente nos comentários incisivos e na maneira desdenhosa com que bateu com os formulários na mesa à minha frente. Mais tarde, enquanto passeava pela estrada que rodeava a minha casa, vi um homem que geralmente se desviava do seu caminho a fim de falar comigo. Mas naquele momento percebi algo totalmente diferente. Percebeu-me e rapidamente voltou a cabeça e começou a estudar o horizonte enquanto eu passava. Interiormente sorri à socapa e disse: Senhor, todos nós agimos como crianças. É interessante, mas o novo governo não parecia ter nenhum efeito sobre meus criados. A não ser por Nurjan, que ainda desfrutava quietamente de seu novo caminhar com Jesus, e Raisham, minha outra criada cristã, meu quadro inteiro de empregados era de seguidores fiéis de Maomé. Entretanto, existia entre nós verdadeira afeição. Mais de uma vez, meus criados muçulmanos vieram a meu quarto a fim de implorar. Por favor, Begum Sahib Ji, diziam em voz baixa, se a senhora tiver de partir, ou se decidir partir, não se preocupe conosco, encontraremos trabalho. Que relacionamento diferente tinha eu agora com os criados, em comparação com o relacionamento de 4 anos atrás. Os sonhos também tiveram um papel admirável em minha vida nessa época. Os sonhos tinham feito parte de minha experiência cristã, desde o dia em que encontrei Jesus pela primeira vez, o qual veio em um sonho cear comigo. Agora, essas experiências estranhas e místicas, como Paulo disse ter experimentado, tinham se tornado ainda mais frequentes. Certa noite, encontrei-me tomada pelo Espírito, atravessando o oceano em velocidade terrível. Com a velocidade da luz, cheguei ao que pensava ser a Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, embora nunca tivesse estado lá. Estava à frente de uma casa, ou era um asilo para velhos? Flutuei para um quarto com camas duplas. Numa cama jazia uma mulher de meia idade, rosto redondo, olhos azul claros e uma mistura de cabelo curto, grisalho e branco. Uma colcha branca de algodão em padrões triangulares cobria a cama. Obviamente, ela estava muito mal. Percebi que tinha câncer. Numa cadeira ao lado, uma enfermeira lia. Então vi o Senhor no canto do quarto. Ajoelhei-me perante ele e perguntei-lhe o que devia fazer. Ore por ela, disse ele, de modo que fui até a cama da mulher e orei fervorosamente por sua cura. Na manhã seguinte, deixei-me ficar à janela, ainda espantada pelo que tinha acontecido naquele quarto do outro lado do mar.
Por que Jesus tinha pedido que eu orasse pela mulher? Ele estava lá. Entretanto, pediu-me que orasse por ela. Estava principiando a ter um vislumbre de uma revelação tremenda. Nossas orações são vitais ao Senhor. Ele opera por meio delas. Fui levada ao capítulo 5 de Tiago. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nossa oração, pois, liberta esse poder para a pessoa por quem suplicamos. Outra vez tive uma visão de estar embarcando num navio. A prancha de embarque levava a um quarto. Cristo estava de pé nesse quarto. Ele parecia estar me dando instruções. Então desci a prancha. Ao pé dela, uma senhora, vestida com roupas ocidentais, saia e blusa, esperava por mim. Aproximando-se, ofereceu-me o braço e saímos. Aonde estamos indo, Senhor? Perguntei por sobre o ombro, mas ele não queria dizer-me. O sonho parecia indicar que eu iria sair de viagem. Embora dessa vez eu estivesse indo a um destino desconhecido, ainda assim Jesus estaria protegendo a viagem. O sonho deixou-me em um estado de prontidão, de modo que não fiquei espantada com as notícias trazidas por um velho amigo. Em março de 1971, alguns meses depois de Bhutto ter tomado o poder, recebi uma visita de Yaqub, um amigo que trabalhava para o governo. Ele tinha sido íntimo de nossa família por anos. De fato, quando meu marido era ministro, houve uma época em que o Paquistão esteve em declínio econômico, com um sério desequilíbrio gerado pelas importações. Yaqub e eu tínhamos ajudado a inaugurar um programa que veio a ser chamado de Plano do Viver Simples. A ideia básica era encorajar as indústrias paquistanenses a produzir nossos próprios bens, diminuindo a necessidade de importação. Fomos por todo o país estimulando pequenas fábricas e tentando dar início a pequenas indústrias. Encorajamos as tecelagens locais e a produção de tecidos. Nós mesmos tínhamos voluntariamente entrado num programa de austeridade, usando vestes tecidas em casa. Tudo correu bem, pois o plano do Viver Simples foi um grande sucesso. À medida que as fábricas locais progrediam, a condição econômica do Paquistão melhorava. Desde então, Yaqub visitava-me ocasionalmente a fim de discutir política e a situação mundial. Ele sabia das posses de nossa família, pois tinha visitado as muitas propriedades que tínhamos por todo o Paquistão e sabia que a maior parte de nossa renda provinha de empreendimentos imobiliários. Bilkis, disse ele em tom de desculpa, tenho conversado com amigos e... o assunto de sua situação financeira foi trazida à baila. Você já pensou em vender um pouco de suas terras? Acho não ser seguro ter todas as suas rendas investidas em propriedades. Bhutto está prometendo a reforma agrária. Era muita consideração de Yaqub dizer-me tal coisa, e não sem risco. Com a hostilidade crescente para com a classe governante de ontem, o carro do governo que ele usava à porta de minha casa podia facilmente trazer-lhe complicações. Obrigada, Yaqub, disse eu, tentando controlar minha voz. Mas como as coisas estão agora, estou decidida. Nada de modo algum me forçará a mudar. Eu estava dizendo uma coisa infantil, é claro. A velha Bilkis, com sua maneira imperiosa e teimosa, estava aparecendo. Entretanto, era uma atitude que não surpreendeu meu amigo de modo algum. Eu já esperava por essa resposta, Bilkis, disse Yaqub, alisando o bigode e sorrindo. Ainda assim, pode chegar o dia em que você deseje sair do Paquistão. Se precisar de ajuda... Se esse dia chegar, meu bom amigo, certamente me lembrarei da sua oferta.
Outro sonho, dessa vez de Raishan, geralmente tão reservada. "Oh, Begum Sheikh!" exclamou minha criada, ajoelhando-se ao pé do divã no qual eu estivera sentada naquela noite fria em que me encontrei com o Senhor. "Tive um sonho horrível. Posso contá-lo à senhora?" "É claro." Escutei com atenção. Raishan contou-me que no seu sonho alguns homens maus haviam entrado na casa e me haviam feito prisioneira. "Lutei com eles!" exclamou ela. "Gritei, 'Begum, corra!' E no sonho via correr para fora da casa e fugir." Os olhos castanho escuros de Raishan estavam úmidos de lágrimas. Era eu quem tinha de confortá-la, mas para mim isso não era difícil. Nas palavras que disse, descobri conselhos a que eu mesma devia prestar atenção. "Minha querida", disse eu, "o Senhor tem me falado muito ultimamente a respeito da possibilidade de eu ter de fugir. E isso pode acontecer. A princípio recusei-me a crer, mas agora estou começando a duvidar." "É possível", disse eu, levantando-lhe o queixo pálido e sorrindo, "que eu precise partir. Mas se tiver de ir, será no tempo do Senhor. Estou aprendendo a aceitar isso. Você acredita em mim?" A pequena criada ficou em silêncio. Então disse: "Que maneira maravilhosa de viver, Begum Sahib." "É deveras. É a única maneira. Nada mais está sob meu controle." Embora eu realmente acreditasse em tudo o que dissera, enquanto a criada saía do quarto, descobri que não controlava minhas emoções tão bem como parecia. Fugir? Correr? Eu? A série de mensagens tipo experiências começou a suceder mais rapidamente no outono de 1971. Certo dia, Nurjan veio a mim esbaforida e tensa de emoção. "O que é, Nurjan?" disse eu, enquanto ela começava a escovar-me o cabelo com as mãos tremendo. "Oh, Begum Sahib", soluçou Nurjan, "eu não quero que a senhora seja ferida." "Ferida por quê?" Nurjan enxugou os olhos. Contou-me que seu irmão, seu próprio irmão, tinha ido à mesquita no dia anterior e escutado um grupo de homens dizendo que finalmente havia chegado a hora de fazerem alguma coisa contra mim. "Você tem alguma ideia do que eles planejam?" "Não, Begum Sahib", disse Nurjan, "mas estou com medo, não somente pela senhora, mas também pelo menino." "Uma criança de 9 anos de idade, eles não se atreveriam." "Begum Sahib, esse já não é o país que foi 5 anos atrás", disse Nurjan seriamente, tão diferente de sua natureza geralmente borbulhante. "Por favor, tenha cuidado." E, na verdade, algumas semanas mais tarde, algo aconteceu. Tinha sido um dia tão lindo. O outono estava no ar. A monção havia passado e o tempo era fresco e seco. Nada tinha acontecido por vários dias e comecei a pensar que, afinal de contas, estávamos vivendo numa idade moderna. Era 1971, não 1571. As guerras santas eram coisas do passado. Subi ao quarto para meu período de oração. Subitamente, sem saber porquê, senti um impulso fortíssimo de pegar Mahmud e correr para fora de casa. Que coisa tola! Mas o impulso era tão definido que corri pelo corredor, acordei Mahmud e, sem explicar nada, empurrei a criança ainda meio adormecida e protestando, corredor abaixo. Ainda sentindo-me ridícula, desci correndo as escadas, abri as portas e corri para fora. No instante em que cheguei ao terraço, senti o cheiro acre de fumaça. Alguém devia estar queimando galhos de pinheiro. Tínhamos uma regra que vinha de longa data de que ninguém tinha permissão para queimar lixo em minha propriedade. Fui à procura do jardineiro e, ao rodear a casa,
Estaquei horrorizada. Empilhado contra a casa estava um monte de galhos secos de pinheiro em chamas. A labareda crepitante subia rapidamente pelo lado do edifício. Gritei. Os criados vieram correndo. Logo, alguns corriam ao riacho com baldes e traziam-nos cheios d'água. Outros desenrolaram a mangueira do jardim e jogavam água nas chamas. Mas a pressão da água era pouca. Por uns instantes parecia que o fogo ia pegar na madeira saliente sob o telhado, que começava a soltar fumaça. Não havia jeito de jogar água àquela altura. A única maneira pela qual podíamos evitar que a casa se queimasse era apagar as próprias chamas. Corremos contra o tempo. Os 10 criados formaram uma fileira até o riacho e começaram a passar baldes d'água de uma pessoa para outra, entornando-o, às vezes, com a pressa. Todo mundo trabalhou arduamente por meia hora. Finalmente, dominamos as chamas. Estávamos de pé, em círculo ao redor do fogo, suados e tremendo. Alguns minutos mais e a casa teria pegado fogo, sem possibilidade de salvamento. Percebi os olhos de Nurjan. Ela estremeceu de leve e assentiu com a cabeça. Eu sabia exatamente o que ela estava pensando. A ameaça havia sido cumprida. Olhei para as traves de madeira com as pontas negras de carvão, para as manchas de fuligem nas paredes brancas da casa. Agradeci ao Senhor nada mais ter acontecido e tremi ao pensar no que poderia ter ocorrido se eu não tivesse sido levada para fora a tempo. 1 hora depois, após a polícia ter vindo investigar, tomar notas, interrogar a mim e aos criados, estava eu de novo sentada em meu quarto. Apanhei a Bíblia para ver se o Senhor tinha alguma coisa especial para dizer-me. Um versículo parecia saltar da página. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Gênesis 12, 22. Abaixei o livro e, olhando para cima, disse: tudo o que o Senhor precisa fazer agora é mostrar-me a maneira pela qual o Senhor deseja que eu parta. Será fácil ou será difícil? E acima de tudo, Senhor, disse eu, dessa vez as lágrimas enchendo-me os olhos. E o menino? Ele pode vir também? O Senhor tem me tirado tudo. Isso também inclui a criança? Certo dia, 6 meses mais tarde, em março de 1972, o Senhor falou comigo de novo mediante outro sonho. Raishan veio a mim com os olhos transbordando de preocupação. Pegun Sahib, disse Raishan, o cofre de dinheiro é seguro? Ela se referia ao cofre portátil em que eu guardava o dinheiro de casa. É claro que é seguro, respondi. Por quê? Bem, Raishan explicou, obviamente tentando controlar a voz. Tive um sonho na noite passada no qual a senhora ia de carro em uma viagem longa. Levava o cofre. Sim, disse eu. Isso não era coisa incomum, pois muitas vezes levava o cofre comigo nas viagens. Mas o sonho era tão real, insistiu Raishan. E a parte triste é que enquanto a senhora viajava, algumas pessoas tentaram roubar o cofre. Ela tremia e uma vez mais tive de confortá-la, assegurando-lhe que a perda do dinheiro me levaria para uma dependência ainda mais íntima de Deus. Depois de ela ter voltado ao trabalho, fiquei pensando no sonho. Seria profético? Estaria ele dizendo-me que minhas finanças seriam tiradas? Estaria eu em breve completamente desprovida de recursos, correndo para o desconhecido sem apoio financeiro? Esses foram dias espantosos. 2 meses depois, num dia quente de julho de 1972, um criado veio anunciar a chegada de meu filho Khalid. Khalid? Meu filho ainda morava em Lahore. Por que fazer uma viagem especial, particularmente nesse calor intenso? O que era tão importante que não podia ser tratado pelo telefone?
Khalid esperava-me na sala de visitas. Filho, exclamei ao entrar, é tão bom vê-lo de novo. Mas por que não me telefonou? Khalid veio até mim e beijou-me. Fechou a porta da sala e, sem preâmbulos, lançou-se ao propósito de sua visita. Mamãe, ouvi um rumor horrível. Parou, tentei sorrir. Khalid abaixou o tom de voz e continuou. Mamãe, o governo vai desapropriar muita propriedade privada. Minha mente voltou-se à visita do meu amigo que trabalhava para o governo e que havia dito a mesma coisa cerca de 1 ano atrás, em março de 1971. Será que sua visita profética estava agora cumprindo-se? Khalid contou-me que Bhutto estava começando sua reforma agrária e que era muito provável que minhas propriedades estivessem entre as primeiras a ser nacionalizadas. O que você acha que devo fazer? Perguntei. Será que tomarão tudo ou somente uma parte? Khalid levantou-se e foi até a janela do jardim, em pensamentos profundos. Voltando-se para mim, disse: Bem, mamãe, ninguém sabe. Talvez fosse melhor vender um pouco de suas propriedades em porções pequenas. Dessa forma, o novo proprietário estaria protegido contra a apropriação do governo. Quanto mais pensava a esse respeito, mais sentia que a sugestão de Khalid fazia sentido. Fomos discutir a questão com Toone e todos concordamos ser essa a maneira correta de proceder. Ficou então decidido. Khalid voltaria a Lahore e nos encontraríamos com ele lá, a fim de dar andamento aos papéis. Foi assim que, numa manhã quente de julho de 1972, Toone, Mahmud e eu estávamos quase prontos para a viagem a Lahore, a fim de ver corretores para tratar da venda de minhas propriedades. Ao sair da casa, a beleza do jardim atingiu-me. As flores de verão estavam em sua maior beleza, e até as fontes pareciam borbulhar mais alto que de costume. Estaremos de volta em algumas semanas, disse eu aos criados reunidos nos degraus da frente da casa. Todo mundo parecia aceitar essa ideia. Todo mundo, isto é, menos Nurjan e Raishan. Nurjan subitamente explodiu em lágrimas e saiu correndo. Tristemente, subi ao meu quarto a fim de apanhar alguma coisa que tinha esquecido. Ao voltar de novo para o hall a fim de descer, Raishan estava de pé à minha frente. Tomou minha mão com os olhos molhados de lágrimas. Deus vá com a senhora, Begum Sahib, disse ela suavemente. E ele contigo, respondi. Raishan e eu ficamos paradas no hall em silêncio, nada dizendo, mas compreendendo tudo. De alguma forma percebi que eu não mais veria essa pessoa alta e esbelta de novo. Ela com quem me tornara tão íntima. Apertei-lhe a mão e sussurrei. Não há ninguém que possa pentear meu cabelo como você. Raishan levou as mãos ao rosto e saiu correndo. Estava a ponto de fechar a porta do quarto quando algo me deteve. Entrei de novo no quarto e fiquei parada em pé. Um silêncio pairava sobre o quarto mobiliado de branco. O sol matinal entrava pela janela do jardim. Fora ali que me encontrara com o Senhor. Dei as costas para o quarto e para meu precioso jardim, onde tantas vezes havia sentido a presença do Senhor. Saí da casa e caminhei em direção ao carro. Existiam pessoas em Lahore a quem ficaria extremamente feliz em rever. Primeiro, é claro, Khalid, sua esposa e a filha adolescente. Também havia a possibilidade de ver os Old. Eu tinha escrito que iria a Lahore. Sua nova missão ficava numa vila a alguma distância da cidade, mas esperava ver esses velhos e queridos amigos. Lahore, como de costume em julho, estava terrivelmente quente. Das ruas subia o vapor da chuva da última monção. Ao passarmos pelas ruas movimentadas do centro da cidade, um alto-falante num minarete acima de nós irradiava a voz metálica da oração do meio-dia de um muezim.
O trânsito subitamente diminuiu enquanto os carros e caminhões procuravam estacionamento. Os motoristas desciam para a calçada, estendiam seus tapetes de oração e começavam a se prostrar. Toone só pôde ficar conosco por pouco tempo em virtude de obrigações anteriores. Depois de arrumarmos os papéis necessários e de termos uma conversa curta, Khalid levou-nos à estação ferroviária para que Toone pegasse o trem. Na estação, tivemos um instante de pungência, um período mais triste do que eu poderia compreender. Segundo o planejado, Mahmoud veria sua mãe de novo em alguns dias. Entretanto, todos nós percebemos algo inusitado nessa despedida. Mahmoud, com quase 10 anos de idade, tentava conter as lágrimas ao beijar a mãe. Toone chorava abertamente enquanto abraçava o filho. De repente, eu também estava chorando, e os três nos abraçamos na plataforma de embarque. Finalmente, Toone jogou o cabelo castanho escuro para trás e sorriu. Ora, animemo-nos, isto não é um funeral. Sorri e beijei-a de novo. Mahmoud e eu a seguimos com os olhos enquanto embarcava no trem. O trem apitou e os vagões começaram lentamente a sair da estação. Uma dor profunda invadiu meu coração. Procurei o rosto de Toone na janela. Localizei-a. Mahmoud e eu jogamos-lhe beijos. Avidamente fixei o rosto de Toone na mente, gravando-o na memória. O dia seguinte, gastei-o com corretores de imóveis que preveniram de que a venda de minhas propriedades levaria várias semanas. Khalid assegurou-nos que seríamos bem-vindos por todo o tempo que quiséssemos permanecer em sua casa. A única coisa que me perturbava é que não teria comunhão espiritual. Agora sabia por que os discípulos saíram em duplas. Os cristãos precisam uns dos outros para apoio e conselho. Telefonei para o Zolde. Que bom foi ouvir de novo a voz de Mary. Rimos, choramos e oramos ao telefone. Embora tivessem uma agenda muito ocupada que os impedia de vir a Lahore, é claro que podiam colocar-me em contato com cristãos na cidade. Mary mencionou especialmente a esposa de um professor universitário, Peggy Scholar Holtz. Estranho, por que meu coração bateu mais rápido ao som desse nome? Dentro de minutos, Peggy e eu estávamos conversando ao telefone. Dentro de horas, ela estava na sala de visitas de Khalid. Ao ver-me, seu rosto transformou-se em sorriso. Diga-me, Begum Sheikh, disse ela, é verdade que você encontrou Jesus pela primeira vez em um sonho? Como é que veio a conhecer o Senhor? Ali na sala de visitas, contei a Peg minha história toda, justamente como tinha começado 6 anos atrás. Peg ouviu com toda atenção. Ao terminar, ela pegou minha mão e disse a coisa mais espantosa. Gostaria que você fosse aos Estados Unidos comigo. Olhei para ela estonteada, mas de novo meu coração disparava. Estou falando sério, disse Peg. Parto em breve, a fim de colocar meu filho na escola. Ficarei nos Estados Unidos por 4 meses. Você poderia viajar comigo e falar a nossas igrejas lá. Ela estava tão entusiasmada que eu não quis arrefecer-lhe o ânimo. Bem, disse eu sorrindo, agradeço muito o seu convite, mas deixe-me orar a esse respeito. Na manhã seguinte, uma criada entregou-me um bilhete. Li-o e dei uma risada. Era de Peg. Dizia, você já orou? Sorri, amassei o bilhete e não fiz nada. Era um absurdo até mesmo pensar a respeito disso. A menos que... Subitamente, os acontecimentos dos 2 anos passados vieram-me à mente numa onda enorme. Os sonhos, as advertências, o incêndio, minha decisão de fazer o que quer que o Senhor desejasse, ainda que significasse deixar minha terra natal. Não tinha realmente submetido a pergunta de Peg ao Senhor, mas agora o fiz. Coloquei a viagem em suas mãos.
Era difícil, porque uma parte de mim que eu não compreendia sabia que se eu partisse, não seria só por 4 meses, mas para sempre. Senhor, direi uma vez mais, tu sabes quanto desejo permanecer em minha terra. Afinal, tenho 52 anos de idade e essa não é uma boa idade para começar tudo de novo. Mas, suspirei, essa não é a coisa mais importante, não é? Tudo o que realmente importa é permanecer em tua presença. Por favor, ajuda-me, Senhor, a jamais tomar uma decisão que me venha afastar de tua glória.